Eu estou então, juntamente com meus amigos pastores, Josemar e o Gilson, visitando esta igreja. Outras igrejas também serão visitadas. Estamos representando o Bispo André e o Bispo Jocelino, que são os nossos líderes. E esse período, esse tempo que estamos aqui juntos, falando sobre a visão Nova Vida, é para nós podemos entender aquilo que Deus está fazendo na Nova Vida Família da Fé. E eu tenho louvado a Deus, porque o que Deus tem feito, o que Deus está trabalhando através dos nossos bispos e através dos nossos pastores, está permitindo nós olharmos para frente e vislumbrarmos coisas tremendas que o Senhor tem preparado. E isso tem alegrado o nosso coração. Que você entenda que a Nova Vida de Bangu, ela não é única. Ela não é apenas uma igreja local, ela também é, com as suas características, com a sua cultura, com o seu jeito de ser. Cada igreja local, ela tem a sua independência, ela tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, mas nós temos trabalhado algo que está sendo maravilhoso, que é entendermos que nós somos uma igreja em vários lugares. Nós temos uma visão unificada. Os pastores da Nova Vida Família da Fé são amigos, não tem briga entre a gente não se reúne quando alguém fala de uma vitória, de uma conquista, da inauguração de um New Life, por exemplo. A gente não fica olhando e dizendo, por que ele não eu? Por que ele está fazendo ou não estou fazendo? Por que o dele está melhor que o meu? Não existe essa questão de ciúme, de comparação ou daquela amargura que vem no coração, né? Nessa comparação invejosa que às vezes acontece no coração humano, mas eu louvo a Deus porque nós temos uma família de pastores que celebra a vitória do outro, que se alegra com a vitória do outro, que tira experiências dos outros. E muitas dessas experiências a gente aplica também na nossa igreja. Isso vai criando um senso de unidade e a gente vai percebendo como Deus está trabalhando em cada igreja, cada uma com a sua identidade, mas juntos numa unidade. Você pertence a uma igreja saudável. Você pertence a uma igreja séria, uma igreja equilibrada, uma igreja que tudo que nós fazemos é debaixo de temor e tremor de Deus. Porque não queremos apenas encher igreja, não queremos ostentar nome, nós queremos que sim, Jesus prevaleça, o nome de Jesus seja projetado. E quando nós pregamos o verdadeiro evangelho, irmão, a gente não precisa de artifícios, o evangelho é suficiente, ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do evangelho não precisa de jeitinho, não precisamos nos preocupar de estar atrás de um púlpito e dizer e pensar o que as pessoas querem ouvir. Não, nós estamos preocupados com o que Deus quer ouvir, porque é o que nós precisamos ouvir, é aquilo que Deus quer falar, que às vezes até nos confronta. Quantas vezes o pastor Marcos, Renato ou Luiz estão aqui, e uma palavra que vai de confronto a você, que às vezes até dói, não é verdade? Faz você parar para pensar, meu Deus, eu não estou indo nessa direção, e a Bíblia está dizendo que eu tenho que ir nessa direção. Isso é saudável porque isso traz restauração, faz a gente pensar, refletir, renovar a mente. Uma vez que renovamos a mente, nós somos transformados e experimentamos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, louvado seja Deus. A Nova Vida não é a melhor, a Nova Vida não é perfeita, mas ela tem sido trabalhada por Deus, pelo Espírito Santo e com homens e mulheres sérios que estão à frente dessas igrejas, para fazer a obra de Deus com responsabilidade, porque sempre, irmãos, tudo que fazemos é para honra, louvor e glória dEle, do nome dEle, que Jesus apareça, que nós venhamos a diminuir e Ele venha sempre a crescer. Eu tenho uma palavra para compartilhar com você nesta manhã. Talvez pelo título dessa mensagem você fique um pouco preocupado. O que o pastor Carlos vai falar? O que significa o filho pródigo no multiverso? A gente está num tempo muito digital. Você já ouviu falar de metaverso, internet, tanta coisa acontecendo nesse meio digital. Não fique preocupado, não vamos pregar nenhuma heresia aqui, mas uma reflexão importante antes de entrarmos propriamente dito
passar para você a visão da nova vida. Uma palavra de reflexão para a igreja, para nós que fazemos parte do corpo de Cristo. Você faz parte do corpo de Cristo, diga eu faço. Então estou falando para a gente certa, para o público certo. Que Deus nos abençoe nesse momento. Amém, querido? Vamos orar, Senhor. Estamos aqui com o nosso coração feliz de estar na tua casa, reunido com os irmãos, nesse clima de comunhão, de alegria, onde percebemos o mover do Espírito Santo, onde nós podemos discernir a tua graça nesse lugar. Isso significa que o Senhor se move aqui, o Senhor fala aos corações, o Senhor está abençoando, o Senhor está curando, o Senhor está quebrando cadeias, o Senhor está fazendo maravilhas que só o Senhor é capaz de fazer. E nós estamos aqui, ó Deus, com os corações abertos, com os ouvidos da alma atentos àquilo que o teu Espírito quer falar à igreja. E peço, Senhor, que o teu Espírito fale, que eu seja apenas um canal, Senhor. Eu não tenho qualidades, eu não tenho capacidade, são tudo apenas condições humanas, mas dependemos totalmente do teu Espírito. Fala ao meu coração, fala ao coração do teu povo e saiamos daqui alimentados. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, como você classifica as pessoas? Nós temos uma tendência de classificar as pessoas segundo a nossa forma de enxergar, de ver, de perceber, de julgar, muitas vezes. E a gente distingue as pessoas. A gente diz que aquela pessoa é rica, aquela outra é pobre, aquela dali não tem educação, aquela outra é educada, aquela é boa, aquela é ruim, aquela é discreta, a outra é espalhafatosa demais. A gente costuma, de uma certa forma, rotular as pessoas, colocar títulos pela aparência, por aquilo que a gente percebe exteriormente. E a gente classifica as pessoas. E nessa classificação, a gente vai dizer, uns são do meu grupo e outros não são. Eles são dos meus e aqueles outros não são. E assim a gente faz algumas distinções. E a gente começa a estabelecer o meu tipo de gente, gente que se parece comigo, gente que tem uma visão de mundo como eu vejo, gente que fala a minha língua. E assim a gente categoriza as pessoas. Isso faz parte desse contexto humano que nós somos. Não estou dizendo se é certo, mas que é uma realidade do ser humano. Acho que todos nós, de uma certa forma, olharmos para alguém, a gente faz um escaneamento dessa pessoa e a gente já faz uma análise e um pré-julgamento. Não é assim que acontece? Muitas vezes a gente até se engana, aquela pessoa que você achava antipática, aquela pessoa que você não queria jamais ela como uma amiga, quando você convive, quando você conhece, você vai demolindo uma série desses conceitos e preconceitos e de repente você encontra uma pessoa maravilhosa, o melhor amigo que você vai possuir na vida, porque você olhou o exterior e não o coração. Que bom que o nosso Deus não nos vê dessa forma, né? Ele vê primeiro o coração. E Ele nos conhece por dentro. É assim que a gente classifica as pessoas. E agora, como Jesus classifica as pessoas? E aí que a gente começa a refletir nesse ponto. Como Jesus classifica as pessoas? Jesus vai utilizar, assim, alguns adjetivos para classificar as pessoas. Só que Jesus, ele não tem a mesma classificação que a nossa. A classificação de Jesus não tem preconceito. Jesus não é seletivo. Você já percebeu isso? Que Jesus, que os evangelhos mostram, ele não é uma pessoa seletiva. E muitas vezes ele era criticado por andar por pessoas que essas pessoas achavam que ele não deveria andar, que ele não deveria estar no meio, que ele não deveria conviver. O ser humano classificando, categorizando, porém Jesus não. Então, quando nós olhamos para Jesus, a gente vê uma diferença. E que bom que a Bíblia nos ensina que nós devemos ser semelhante a Ele. Isso significa que a gente tem que começar a reavaliar algumas coisas nossas.
algumas formas de ver, de enxergar o outro, de perceber o outro, de ser mais sensível ao outro. Porque se não for assim, não seremos, conforme a Bíblia diz, que nós fomos predestinados para sermos semelhantes ao seu Filho Jesus. Eu e você fomos predestinados a sermos parecidos com Jesus. Você concorda com isso? Concordando ou não, é o que Jesus disse. E para isso eu preciso aprender com Jesus. Irmãos, a igreja é o corpo de Cristo, você concorda? Você crê nisso? Nós pertencemos ao corpo de Cristo. A igreja é o seu corpo. E o que era real em Jesus, ali acho que ficou meio embolado, né? Deixa eu voltar aqui. Ficou meio embolado. O que era real em Jesus pessoalmente, nós devemos ser coletivamente. Aprender com Ele e aplicar isso na coletividade, no convívio da igreja, na comunhão da igreja, na visão da igreja. A igreja local, ela precisa remover alguns obstáculos para que todos possam se achegar a Cristo e não haver qualquer forma de barreira. Posso ouvir um amém? Eu queria ler com você Lucas capítulo 15, que é o capítulo da Bíblia dos achados e perdidos, onde nós vamos encontrar ali Jesus trazendo lições preciosas, e é onde nós vamos tirar a parábola do filho perdido, do filho pródigo. O texto começa a dizer assim: todos os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama, veja algumas categorias já sendo colocadas aí, estavam reunidas para ouvir Jesus. Mas os fariseus e os mestres da lei, os religiosos, a elite religiosa, aqueles que impunham pesados fardos sobre as pessoas, impondo a lei sobre elas, e elas mesmas não viviam aquilo que elas pregavam e impunham sobre as pessoas, eles começaram a se queixar, diz o texto. Este homem está fazendo amizade com aquelas pessoas de má fama e até está comendo com elas. Então Jesus contou essa parábola, e nós vamos fazer uma pequena pausa aí. Jesus começa, a partir daí, a falar sobre 3 situações. Jesus traz 3 ilustrações, mostrando 3 cenários, onde há alguém ou alguma coisa que se perde e que novamente é encontrado, é achado. Jesus vai trazer para a reflexão, dizendo, por exemplo, a história da ovelha perdida, que a grande maioria aqui já deve ter ouvido. A ovelha perdida, ela se afastou do rebanho e ela ficou tão longe que ela não conseguia mais retornar. E o pastor, ele deixou as 99, ele tinha 100 ovelhas, deixou as 99 e foi em busca daquela que se perdeu. E ao encontrá-la, ele se alegrou muito, colocou ela sobre os ombros, tratou-a das suas feridas, trouxe de volta e se regozijou com seus amigos, dizendo que ele encontrou a ovelha que se perdeu. E Jesus disse que há mais festa no céu por uma ovelha que se arrepende, que retorna, que volta, do que as 99 que ficaram seguras no aprisco, que já estão na presença de Deus. É interessante que mostra um pouco do ser humano. O ser humano é assim. Às vezes ele está no aprisco de Deus, como nós estamos, ele está debaixo da orientação de Cristo, seu bom pastor, mas algumas coisas vão acontecendo que ele vai se afastando, que ele vai cada vez mais se distanciando do rebanho, e quando ele olha para trás, ele percebe que ele não sabe mais o caminho de volta, e ele se encontra perdido. Logo em seguida, Jesus traz uma outra ilustração, falando de uma mulher que tinha 10 moedas de pratas, 10 dracmas, e ela perde uma dessas moedas. E ela então faz todo um esforço para encontrar essa moeda. Você já perdeu alguma coisa na sua casa, em que era algo importante, era algo valioso, e você gastou tempo, você investiu de alguma forma,
todo um esforço para encontrar. Essa mulher fez isso. Diz a Bíblia que ela acendeu uma lamparina para enxergar melhor. Ela varreu com a sua vassoura a sujeira para ver se ela não caiu em algum lugar, que a sujeira estivesse disfarçando e não encontrasse ela. E ela então encontra a moeda e diz que ela se alegra com essa moeda, convoca a sua vizinhança: vamos celebrar, vamos nos alegrar, porque eu encontrei a minha moeda de prata. E Jesus diz mais uma vez que mais haverá festa no céu por uma pessoa que se arrepende do que outras que estão seguras e que estão conectadas com Deus. Depois ele traz a parábola do filho perdido, do filho pródigo, de um rapaz que era o mais novo. Ele tinha um irmão mais velho, e esse rapaz resolve pedir ao seu pai a antecipação da sua herança. E vai dizer: pai, eu quero a minha herança, eu quero a minha parte. E na verdade ele não queria apenas a herança. Na verdade aquele rapaz não estava conectado com seu pai. Ele queria viver do seu jeito, do seu modo. E ele pediu algo absurdo, porque a herança sempre vem depois que o pai falece. E ele pede antecipado, o pai libera a herança. Ele vai para um lugar muito distante, para não estar debaixo do olhar do pai, não estar debaixo da crítica do pai. E ele se envereda pelo mundo, e por onde ele vai, ele gasta de uma forma totalmente desregrada toda a sua fortuna, a ponto de ficar na miséria, depender de um emprego. Ninguém lhe dava emprego. Ele vai parar num chiqueiro, cuidando de porcos, e nem a comida dos porcos ele recebia. Ele tinha que tirar dos porcos para se alimentar. Isso mostra uma pessoa que se afastou totalmente do seu pai e entra numa situação muito difícil. A gente percebe nessas três ilustrações o salário do pecado na vida de uma pessoa. Aquela pessoa que vai se afastando e não encontra mais o caminho de volta. Ou daquele que simplesmente por culpa de alguém, porque uma moeda não se perde sozinha, ela se perde por culpa de alguém. E aquela pessoa, aquela moeda estava perdida porque em algum momento aquela mulher se descuidou e fez com que aquela moeda se perdesse. Como também um filho pródigo que se perdeu intencionalmente, se afastando da casa do pai. Nós percebemos aí o fruto do pecado na vida de uma pessoa, na vida do ser humano, onde a ovelha terminou no deserto, a moeda terminou na escuridão e o filho terminou no chiqueiro. Mas também, ao mesmo tempo, nós contemplamos aqui o amor e a graça de Deus, irmãos. Muito bem representado naquilo que Jesus ilustrou, de forma que nós podemos entender que nesse texto demonstra a Trindade agindo com a sua graça, onde Jesus é o bom pastor que vai de encontro à ovelha que se perdeu e busca ela de volta. E nós vemos também a ação do Espírito Santo, que é esse agente que ilumina, que limpa, que varre e que resgata a pessoa, aquela moeda perdida. Como também nós vemos o Pai, que corre e abraça o seu filho e o traz de volta ao convívio, à presença e à comunhão. Essa é a graça de Deus. Nós vemos muito claramente o amor de Deus que age de todas as formas. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo operando. Assim Ele fez na minha vida, assim Ele fez na tua vida, assim Ele quer fazer na tua família, nos seus amigos, naqueles que ainda não conhecem Jesus, nas pessoas que moram. E olha como tem gente morando ao redor dessa igreja que precisa ser alcançada por essa graça, irmãos. Porque esse é o nosso Deus amoroso. Quando você perde algo de valor, é a conclusão que a gente chega, você se concentra no que foi perdido e não no que não foi, não é assim? Porque o que não foi perdido está ali. Você conhece, você sabe onde está, você vai se preocupar com o que se perdeu. Quando você perde algo de valor, você faz tudo o que está ao seu alcance a fim de encontrá-la. A gente aprende isso nesse texto, nesse capítulo 15, nessas histórias que Jesus aqui narrou. Mas eu queria trazer uma proposta nesta noite, para nossa reflexão, nessa manhã, para nossa reflexão.
é a parábola do filho perdido numa realidade alternativa. Fique tranquilo, não estarei cometendo uma heresia aqui, mas apenas pararmos para pensar numa outra realidade. Daí a questão do filho pródigo no multiverso, é a gente ter uma outra versão. Vamos criar aqui uma outra versão na parábola do filho perdido e percebemos algumas coisas importantes. É para nossa reflexão que nós vamos fazer isso. Não estamos adulterando a Bíblia, apenas apresentando um outro foco. E qual seria o desfecho desse foco? Vamos então ao texto. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidade. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo, e esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos. Embora quisesse saciar a fome com as vagens dadas aos porcos, ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados de meu pai têm comida de sobra, eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa de meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para a casa do seu pai. Quando ainda estava longe, e aí a gente vai fazer uma alternativa no texto. O seu irmão, o irmão mais velho, o viu. Cheio de ódio, desprezo, desgosto e indiferença, se apressou para impedir que seu irmão entrasse em casa, levando consigo alguns homens para garantir isso. Ao aproximar-se, levantou o braço num gesto de afastamento. Não houve abraço e nem beijo. O jovem disse: meu irmão, pequei. Cala a boca, interrompeu o seu irmão. Como você tem coragem de vir até aqui depois de tudo que você fez contra o seu próprio pai? Você acha que não sabemos o que você fez com toda a sua herança, gastando tudo o que possuía em vícios e prostituição? Você faz ideia do sofrimento que causou aos seus pais? E agora que acabou o seu dinheiro e você não tem a quem recorrer, você realmente acredita que pode voltar para casa e ser recebido como filho? Que receberia de volta suas roupas e sandálias e que o meu pai lhe restauraria o anel da família? Eu sei que não, respondeu o irmão mais novo. Eu não sou mais filho, eu só achei que... Pois achou errado, disse o irmão mais velho. Você não é mais filho mesmo. E também não tem lugar nem na mesa dos servos. Este sofrimento lhe cai muito bem para que aprenda o que significa a sua rebeldia. Você plantou isso. Agora, aceite a sua recompensa e volte para onde você estava e não apareça mais aqui. E disse aos servos: depressa, levem esse homem para fora da propriedade antes que meu pai o veja e lhe mostre um pingo de misericórdia. E em silêncio, seu irmão se foi, desaparecendo de sua vista na estrada. Tudo voltou à normalidade, não houve banquete, o novilho gordo foi poupado, o filho perdido continuou perdido. Estava morto e assim permaneceu. Quando a gente faz esta leitura alternativa, isso choca a gente. Porque até então a gente sempre prega de púlpito o papel do pai, que é exatamente a história de Jesus. Quando a gente toca no irmão mais velho, a gente vai só tocar no sentido de que depois ele, ao ver o filho sendo recebido pelo pai com festa, com churrasco, com toda a honra, ele fica irado, ele fica indignado, ele vai falar para o seu pai:
o que está acontecendo aqui? Como pode isso estar ocorrendo? Ele se negou até mesmo a estar lá, falar com o seu irmão, se confraternizar. O pai tentou reconciliar e ele disse: como pode esse teu filho, não era nem mais irmão dele, esse teu filho, fez e aconteceu, o Senhor o recebe assim? E o pai tentando falar: meu filho, tudo que é meu é teu. Você está falando que eu nem dei um cabrito para você comemorar com seus filhos, com seus amigos, mas você poderia ter feito isso, porque tudo que você vê aqui na fazenda também é sua herança, é seu, você que não tem desfrutado. Estou acrescentando algumas coisas aqui, né, irmãos? Mas era exatamente o que o pai tentou trazer ao coração daquele irmão. E exatamente esse texto alternativo a gente inverteu a ordem. Isso nos choca, amém? Isso faz a gente parar para pensar algo que de repente a gente nunca parou para analisar como igreja que nós somos. Porque por alguns instantes o pai confiou ao filho mais velho a responsabilidade de observar a estrada caso seu irmão reaparecesse. Qual o grande diferencial, irmãos, entre essas duas histórias? A que Jesus contou e essa versão alternativa que eu estou trazendo aqui, compartilhando com vocês. Perceba muito bem, irmãos, que essa ilustração aqui fala com respeito à igreja, com a nossa realidade como igreja, porque essa história alternativa ela é deprimente demais. E a verdade é que, quando a gente para pensar, a gente percebe que não houve festa, não houve, como resultado da volta desse irmão, reconciliação. Pelo contrário, ele continuou perdido, ele continuou morto. Essa parábola distorcida que foi contada aqui apresenta uma realidade, irmãos, porque a história que Jesus conta para nós é uma história totalmente diferente do que eu contei para você. O que aconteceria se, ao voltar para casa, o filho perdido se encontrasse com o coração julgador e crítico do irmão mais velho, ao invés do amor do pai? Quando o filho volta, ele não se encontra com um pai que deseja relacionamento, mas com um filho que o rejeita, com um filho que descarta ele de qualquer possibilidade de retorno, de qualquer possibilidade de reconciliação. Um filho que já estava desconectado, estava sendo impedido de se reconectar. O que a gente percebe, irmãos, na história de Jesus, é que o coração do filho mais velho é totalmente diferente do coração do pai, do coração de Deus. Há pessoas que estão desconectadas com Deus. Há pessoas que não estão na presença de Deus. Há pessoas que se afastaram. Há pessoas que continuam perdidas na escuridão, no deserto da vida. Mas a gente percebe que o coração de Deus está apontando para aqueles que estão separados dele. E esse pai deseja abraçar, receber, acolher todos aqueles que estão perdidos. O pai, ele precisa que os filhos mais velhos conheçam o seu coração. E onde estão os filhos mais velhos? Está aqui nesse púlpito, está sentado nesses bancos, está agora reunido nas igrejas. Estamos na casa do Pai. Tudo que é dele é nosso, somos herdeiros de Cristo, somos filhos amados de Deus. Nós não nos afastamos, estamos na presença, estamos servindo, estamos fazendo as coisas que o Pai nos pede para fazer. Mas isso nos traz uma reflexão, como está o meu coração na casa do Pai? Qual é a minha visão nesse contexto, uma vez que
a gente acaba tendo uma tendência de um olhar apenas para as 99 que já estão no aprisco, que já estão no rebanho. E às vezes a gente se esquece de ter esse olhar para fora, desse olhar para o perdido, desse olhar para aquele que realmente está precisando, não da igreja, mas estão precisando de Cristo, estão precisando de uma nova vida, estão precisando serem salvas, serem resgatadas, porque há muita gente morrendo aí fora, irmãos. A questão é, nessa reflexão que nós somos levados a ter, é não sermos uma igreja fechada, uma igreja ensimesmada, uma igreja onde está muito bem assim. Se a gente se abre para outros, será que isso pode mudar? Será que esse senso de família vai se perder? A gente gera tantos medos no coração que não tem nada a ver com o coração de Deus, irmãos. Quanto mais a família crescer, mais Deus vai se alegrar. Um só que se reconcilia com Deus, a festa no céu. Isso vem de encontro a cada um de nós aqui, para nós não sermos esse filho mais velho rancoroso, esse filho mais velho que se fecha no coração e não se abre para todos aqueles que ainda precisam ser alcançados, que precisam ser conquistados pela graça de Deus. A gente percebe muito claramente o que o pai faz. O pai faz diferente do filho. Diz o texto que quando ainda o filho estava longe, seu pai o viu e seu coração se encheu de compaixão e ele correu em direção ao seu filho, o abraçou e o beijou. Esse é o coração de Deus. Essa é a graça de Deus, que não olha o merecimento, é o olhar de amor, de misericórdia e de uma nova chance. Porque nós é que somos assim, irmãos. A gente olha e diz, ele não merece. Isso é lei, isso que é legalismo. A graça de Deus, Deus quer correr, abraçar, beijar e receber de volta e dizer, você é meu filho. Glória a Deus. O filho disse, pai, eu pequei contra o céu e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Porque quando alguém se arrepende, irmãos, é esse o sentimento. Mas o pai disse aos seus servos, depressa tragam a melhor roupa da casa para vestir nele, coloquem um anel em seu dedo e sandálias em seus pés, porque este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Aleluia! Que bom que essa é a verdadeira história, irmãos. Esse é o desfecho que Deus quer para cada igreja. Que haja celebração, que haja alegria. A gente sabe que quanto mais a igreja cresce, mais problemas surgem, não é, pastor? Porque vem gente carregando tantas mazelas do mundo, tantos pesos, tantos questionamentos, tantas deformações, mas o lugar certo é a igreja, irmãos, para essas pessoas serem tratadas pela palavra de Deus, transformadas pelo Espírito Santo. A igreja é esse lugar. É por isso que a igreja não pode tentar ser parecida com o mundo para agradar as pessoas e atraírem as pessoas, porque quando as pessoas vêm do mundo, elas vêm feridas, machucadas, perdidas na escuridão, no deserto, e elas querem encontrar abrigo. E se ela entra numa igreja que tem cara do mundo, elas vão dizer, que diferença tem? Eu já sei como é o mundo, e o mundo não resolveu a minha vida, eu quero é Deus. Que bom que a nossa igreja é uma igreja que entende, irmão. A gente não tem que flertar com o mundo para ser parecido ou atrair as pessoas. O poder do evangelho é o poder para a salvação de todo aquele que crê. Basta nós vivermos o evangelho e sermos parecidos com o coração do Pai. Deus quer que a família cresça. Você também quer? Então a gente tem que deixar Deus ali na porta para receber aqueles que estão perdidos. E a gente aqui refletindo e dizendo, não vou ser um filho mais velho amargurado. Eu estou na mesma bênção. E que mais venham para desfrutar dessa bênção. Que mais venham para desfrutar dessa graça. E podemos perceber, irmãos, que assim seremos uma igreja realmente cativante,
acolhedora, uma igreja que cada membro entende que entrou uma pessoa aqui, ferida, machucada, destruída, ela vai encontrar no coração de cada um seja bem-vindo em nome de Jesus. Seja abraçado por essa família em nome de Jesus. Quem aqui já foi num restaurante que o garçom te ignorou? Quem aqui já entrou numa loja? Eu sei que hoje em dia é difícil, que você entrou numa loja, o vendedor já encosta, já quer saber o que você quer. Mas quem já foi numa loja e ninguém te atendeu? O que você pensou? Nunca mais põe os pés nesse lugar. E é um desafio maior quando uma igreja é grande assim, porque tem pessoas que entram na obscuridade, e se ninguém tem esse senso de acolhimento, de percepção, de sorriso, de abraço, ela sai e ela vai dizer: nunca mais piso nessa igreja. Mas eu tenho certeza que isso tem sido uma característica que a gente tem percebido nas nossas igrejas, esse amadurecimento sobre a importância do acolhimento, né? Da pessoa entrar e dizer: estou me sentindo em casa, estou me sentindo em família, porque igreja não é lugar para você frequentar, igreja é família para você pertencer, entenda isso. Na igreja local, irmãos, o nosso foco costuma ser as 99, e nós corremos o risco de nos separar do que Deus deseja, e podemos nos tornar tão grandes de membresia, mas às vezes a gente esquece as essências, aquilo que é importante. Eu creio que Deus quer olhar para a gente e não ver uma multidão, mas ver filhos amados, que estão no reino de Deus, salvos, redimidos, para viver essa nova vida que o Senhor tem para nós. Qual é o nosso chamado como igreja? A Bíblia vai dizer, fechando essa mensagem: portanto, como filhos amados de Deus, imitem-no em tudo o que fizerem. Seja parecido com o papai, amém? E seja parecido com o nosso filho, nosso irmão mais velho. Que é interessante quando Paulo vai dizer que nós fomos predestinados para sermos semelhantes ao seu filho Jesus, para que ele passe a ser o primogênito entre muitos irmãos. É interessante esse texto. Sabe por quê? Porque lá, quando Jesus conversando com Nicodemos, ele disse, está lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. O que é filho unigênito? Único. Filho único, você já sabe o que é. Aí agora Jesus, o texto bíblico vai dizer através do apóstolo Paulo, que devemos ser parecidos com Cristo para que agora ele seja o primogênito, o primeiro. Ou seja, a família cresceu, a irmandade aumentou. Que bom, irmãos, nós temos Jesus como principal, e eu e você pertencente a essa família espiritual maravilhosa que é o corpo de Cristo. Entendendo isso, para a nossa análise e avaliação espiritual, eu queria trazer um pouquinho para você a visão da família da fé. A nossa denominação, igreja, hoje nós estamos com 18 igrejas, não é? Já somos mais de 60 pastores, graças a Deus. Está crescendo, está se expandindo. Nós não temos visão, né, de crescimento apenas para ostentar, dizendo que somos tantas igrejas, estamos no Brasil e no mundo. Irmãos, isso não cabe, não é? A Ele toda honra, louvor e glória. Não é a fachada, não é o nome da denominação, mas é Jesus aparecendo sempre. Então, que bom que nós estamos caminhando e vendo o crescimento de Deus, porque é Deus que produz o crescimento, se nós fazemos a vontade dEle. Então, o nosso propósito é sermos uma igreja em vários lugares, com essa identidade. Você faz parte de um corpo maior, e pode ter certeza que o que você faz aqui se reflete nas outras igrejas também. Hoje nós temos várias centrais no WhatsApp de ministérios,
Então, ministério de criança, ministério de jovens, adolescentes, ministérios de ação social, de evangelismo, de músicos, de louvor. Nós temos grupos de todos os líderes das nossas igrejas conectados, e eles estão compartilhando ideias, experiências, até eventos já aconteceram e têm acontecido por causa desse envolvimento, dessa unidade. Está sendo tão gostoso, não é? Está sendo tão tremendo, que nós pertencemos a algo maior, algo mais do que Nova Vida Bangu, do que Bom Sucesso, Parque Fluminense, Madureira. Algo que envolve o reino de Deus, e isso é maravilhoso. Nós temos uma identidade, graças a Deus. Qual é a nossa missão? A nossa missão é levar pessoas a um relacionamento mais profundo com Deus. Tudo o que a igreja faz visa você se aproximar cada vez mais da presença de Deus. Você entender o seu chamado, o seu propósito, a sua identidade espiritual, e você poder crescer, como diz a Bíblia, na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa missão. Qual é a nossa estratégia? É criar ambientes em que as pessoas sejam encorajadas e equipadas e buscar intimidade com Deus, comunhão com as pessoas de dentro e também influenciar as pessoas de fora. Quais são os nossos valores? Nós temos alguns valores que nós percebemos que Deus está trabalhando para que nós possamos alcançar mais vidas, mais famílias, e um desses valores que nós temos atentado são as crianças e os adolescentes. Já por muito tempo nós temos tido um ministério infantil muito bem estabelecido, onde crianças não vêm para serem entretidas enquanto você assiste o culto. Não é para você ficar tranquilo aqui sem uma criança te incomodando, porque criança não consegue ficar no culto, não consegue entender nada do que o pastor está pregando. Não é apenas um divertimento, muito menos não substitui o ensino da palavra de Deus que você precisa dar aos seus filhos em casa. A primeira escola dominical começa na família. A igreja complementa. Mas nós temos percebido que ali também é uma igreja de gente pequena. Ali também tem professores que pastoreiam nossas crianças, desde o berçário, orando, intercedendo. Ali as crianças estão sendo preparadas não para ser igreja do amanhã, mas para já ser igreja. Porque eu já vi muitos testemunhos de pais dizendo que o filho trouxe uma lição que ensinou toda a família. E vinham contar, pastor, que coisa maravilhosa, o que os meus filhos estão aprendendo, que eles estão transmitindo para a gente, às vezes até nos exortando, de falhas nossas, disse, olha, na escolinha eu aprendi que Jesus não se agrada disso não. Elas estão aprendendo, glória a Deus. Nós temos um ministério forte. Nós temos visto também como Deus está alcançando os adolescentes. E nós estamos investindo nisso. Estamos investindo numa New Life, que também envolve os jovens. Por quê? Deus está levantando uma nova geração. Igreja que não olha para essa nova geração, ela tende a morrer, irmãos. A igreja envelhece e não amadurece. Porque ninguém é eterno num púlpito, nem na liderança de uma igreja. E que Deus esteja levantando. Como eu fiquei feliz em saber de crianças que eu vi correndo aqui na igreja. Hoje são líderes, hoje estão atuando. Alguns se tornaram pastores. Que coisa maravilhosa. É Deus agindo quando a gente se preocupa com elas. Às vezes é a criança que traz os pais para a igreja. Concorda comigo? Alguém aqui foi trazido porque começou o seu filho a frequentar e você veio depois? Pois é, temos alguns casos aqui. Nós também valorizamos o visitante. A igreja tem que se preocupado com a porta da frente. Aqui vocês não têm um estacionamento interno maior, mas também até no estacionamento. Porque ali quando a pessoa entra, ela já decide se ela vai voltar. Quantos aqui voltaram e ficaram porque foram bem recebidos ali? Olha quantas mãos levantadas. Nós valorizamos isso aí, irmãos. Todos são bem-vindos em nome de Jesus. Nós valorizamos grupos também. E grupos pode ser no sentido de ministérios, como os ministérios são importantes no corpo de Cristo, na igreja local.
onde podemos alcançar todo tipo de gente, onde você, como membro do corpo de Cristo, pode se expressar, exercer o seu ministério, os seus dons espirituais que o Espírito Santo te concedeu, te capacitando a servir pessoas, a se colocar como alguém sendo usado por Deus para abençoar outras pessoas, porque a Bíblia é bem clara que nós devemos ser bênção, ser tu uma bênção, você é bênção aqui nesta igreja. Os ministérios te ajudam a você ser bênção, a você se envolver, a igreja alcançar tantas pessoas. Os ministérios são importantes. Também nós estamos amadurecendo em nossa denominação o valor dos pequenos grupos. Algumas igrejas já estão um pouco mais avançadas, outras estão ainda se estruturando para começar. De nós termos encontros em casa, como havia na igreja primitiva, porque você pertencendo a um grupo menor, principalmente numa igreja grande, você não fica perdido na multidão. Porque uma das coisas difíceis quando você entra numa igreja grande e não existe um trabalho de pequenos grupos, de repente você entra, você vai embora, ninguém te viu, ninguém te percebeu, você não estabeleceu amizade, e de repente você não veio mais por alguma razão, ninguém sentiu a tua falta. Isso é terrível. Mas se você pertence ao pequeno grupo, se você faltou, alguém disse, percebi a sua falta. Você é importante, você é valioso. E isso evangelisticamente também é tremendo. E é algo que a gente está trabalhando para estarmos cada vez mais amadurecidos nisso. E em quarto lugar, o ensino. O ensino nós temos priorizado. Nós entendemos, irmãos, que a igreja ela se perde naquilo que a gente não ensina. Mas quando a gente ensina a palavra de Deus, nós estamos colocando alicerces tão importantes na estrutura de uma igreja, no qual se cria raízes profundas, não só raízes para baixo, mas frutos para cima. E isso é edificante na nossa vida. Somos uma igreja que valoriza o ensino, desde as crianças, todas as pregações, sempre tem palavra de Deus para nos dizer alguma coisa, fazer a gente pensar e renovar a nossa mente. E eu louvo a Deus não só pelo ensino que sai de um púlpito, temos a Escola Avance, que é uma escola onde nós estamos incentivando em cada igreja para que a sua membresia esteja investindo nisso. Durante 3 anos, uma vez na semana, acontece uma aula da Escola Avance com temas profundos, temas que impactam, temas que você olha para trás e você diz, meu Deus, como a minha vida progrediu espiritualmente por causa daquilo que eu recebi da palavra de Deus, porque conhecereis a verdade, deixa eu ver a hora, estou aqui meio perdido na hora, estou na minha hora não? Então a gente se aprofundar cada vez mais, isso como é edificante. Fica aqui o nosso incentivo para você. No próximo ano, quando abrir matrículas para a Escola Avance, eu sei que aqui tem um grupo bom, né, fazendo a Escola Avance, mas não deixe de fazer. Pastor, não quero me formar, não penso em fazer teologia. Nem é teologia sistemática, não é como um seminário que você vai fazer. Mas é o ensino da palavra de Deus com verdades tão tremendas que tem impactado. Quem aqui já foi impactado pela Escola Avance? Tem sido impactado? Glória a Deus por isso. E é isso, irmãos, nós servimos a Deus, servindo as pessoas com amor. É assim que a gente serve a Deus. Não servimos a Deus ignorando os outros, mas é nos colocarmos à disposição do Senhor para sermos usados como Ele deseja. E eu posso dizer uma coisa para você, a grande recompensa de quem serve é a alegria de servir. Essa é a nossa recompensa. Você não vai ganhar salário, você pode ter alguns aborrecimentos, porque lidar com gente não é fácil, mas você ama tanto a Deus, está aprendendo a amar as pessoas com o mesmo coração do Pai, que a tua alegria de servir já é a tua recompensa. E você continua, você vai em frente, e você vai colhendo os frutos de ver pessoas alcançadas pela graça do Senhor. Isso é uma igreja saudável. Para que você saia daqui, influencie, motive outras pessoas, não para buscar denominação, mas para vir buscar a Cristo.
buscar a solução dos problemas dela, buscar a direção para a vida dela. E você pode ser um instrumento tremendo para fazer essas pessoas conhecerem a verdade, e essa verdade libertar os corações e as mentes. Então, é isso que eu deixo no seu coração, e que Deus abençoe cada vez mais esta igreja. Eu volto a dizer, é uma honra muito grande voltar aqui, e fica aqui a minha oração ao Senhor, para que cada vez mais essa igreja seja uma igreja com fundamentos mais e mais sólidos. E pode ter certeza, irmãos, essa igreja que Deus colocou aqui num ponto tão estratégico, pode ter certeza, Deus não colocou por um acaso. O diabo tentou fechar as portas dessa igreja, tentou abafar a voz profética dessa igreja, mas as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja de Jesus. E por isso ela está aqui hoje de pé, dando frutos para a glória de Deus e alcançando vidas para o reino. Continuem assim, que Deus abençoe a todos e que você fique na graça e na paz do Senhor Jesus.